Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal aqui no YouTube. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como melhorar o seu trade com o gerenciamento do mindset. Eu recebo algumas perguntas sobre isso, principalmente a respeito do mindset, de psicologia do trader. Então eu resolvi refletir um pouquinho mais sobre isso para poder passar para você. Tá? Eu não sou um psicólogo, eu não pretendo ir tão a fundo no assunto. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês de como eu me comporto em relação a isso, do que eu já fiz por muito tempo. Hoje eu já opero com mais tranquilidade, porque a experiência vai trazendo isso para você. Mas eu usei muito isso que eu vou falar para vocês e ainda uso em outros setores da minha vida, tá? E espero que o que eu vou passar acrescente alguma coisa para vocês. Eu vi na internet vários vídeos sobre isso, sobre o mindset, sobre a psicologia do trade. Mas para mim fica muito distante da realidade. Muitas vezes é difícil de você ver como aplicar aquilo, que acaba sendo um conceito muito subjetivo, no dia a dia do seu trade. Para mim, pessoal, operar nos mercados é um grande processo de aprendizagem. Alguns amigos me ligam e falam assim: Daniel, hoje eu vou ir na sua casa te visitar, você me explica como faz para operar na bolsa? Imagina a seguinte situação: um médico, depois de 5 anos de faculdade, mais alguns anos de residência, mais 5 anos para ele adquirir prática sobre um determinado tema. Você acha que é fácil para ele, em um único dia, passar para alguém tudo que ele sabe? É claro que não. A mesma coisa para um dentista, que estuda vários anos, depois adquire experiência, precisa se especializar em uma determinada área, ele não vai conseguir passar tudo que ele sabe em um único dia. Por isso eu digo, é um longo processo de aprendizagem a operação dos mercados. Mas aí eu te pergunto, você acha que a única coisa que influencia no seu trade são os aspectos técnicos, que é o seu conhecimento? É claro que não, né, pessoal? Tem mais coisa que influencia no seu trade. Eu diria que a gente pode colocar duas coisas. Uma coisa é o aspecto técnico e outro é o gerenciamento do mindset, o aspecto psicológico do trade. O aspecto psicológico ele é tão ou mais importante do que o aspecto técnico, que o seu conhecimento, porque muitas vezes, mesmo tendo conhecimento técnico, você acaba perdendo dinheiro na bolsa porque você não gerenciou o seu mindset, não teve gerenciamento psicológico, deixou a emoção atrapalhar o teu negócio na bolsa. Então, nesse vídeo, eu vou tentar te ajudar nesse aspecto. Em que o aspecto técnico pode melhorar no nosso trade? A técnica no trade, ela vai fazer com que a gente melhore os pontos de entrada, os pontos de saída, faz com que a gente aprenda os alvos da operação que a gente entrou. Aliado a tudo isso, eu acho muito legal que a gente faça um diário de trade. O que a gente vai manter nesse diário de trade? A gente vai colocar tudo o que levou a gente fazer aquela operação. Por exemplo, se eu comprei um determinado papel, quais foram os aspectos técnicos que me levaram a comprar esse papel? Por exemplo, o papel chegou em uma resistência importante, eu vi um sinal de acordo com o que eu estava procurando, então eu resolvi entrar comprado nessa operação. Então você anota todos os aspectos técnicos que levaram a que você fizesse aquela operação. Esse diário ajuda muito a gente melhorar o nosso trade. Ele vai te dar uma autoconfiança um pouco maior na hora de apertar o botão e realmente realizar o negócio, entrar na operação. Mas você concorda comigo que esse diário de trade é uma forma muito mecânica da gente olhar para a sua operação? A gente olhar somente para os aspectos técnicos é uma maneira muito mecânica, a gente está olhando somente para um lado da nossa operação dos mercados? Então, vamos olhar um pouquinho agora também para os aspectos psicológicos do nosso trade. Eu vou falar um pouquinho agora sobre mim. Tem uma outra coisa que eu gosto bastante, que ainda não falei para vocês, que é pilotar aviões. Isso mesmo, eu piloto aviões pequenos. E por ser uma outra paixão que eu tenho por hábito ler relatórios de acidentes e incidentes aéreos. Mas o que eu ganho com isso? Conhecimento. Se você olhar para um relatório de acidente aéreo, que é um relatório emitido por profissionais altamente técnicos e especializados em investigação de acidente aéreo, vocês vão ver que eles consideram e muito os aspectos técnicos da operação, mas eles também olham e fazem sugestões com base nos aspectos psicológicos das pessoas operando aquela aeronave.
Se você algum dia já foi trabalhar de ressaca, você sabe do que eu estou falando. Eu acho que você preferiria ter ficado em casa descansando e não ter feito nada do que ter ido trabalhar, porque com certeza isso afetou muito o seu desempenho naquele dia. Não é verdade? Eu considero muito importante os aspectos psicológicos, porque se a gente considerar somente os aspectos técnicos, que é alguma coisa puramente matemática, que vantagem que eu ou você que está me vendo agora vamos ter em relação ao robô de um banco? Eu sempre falo, os bancos gastam milhões de dólares para fazer os robôs, e esses robôs conseguem fazer muitas operações antes da gente. Então é lógico que se a gente considerar somente o fator técnico, um robô de um banco vai se sobressair em relação a gente. Então eu acho muito legal, junto ao diário do trade, aos motivos técnicos que você entrou na operação, você agregar as seguintes perguntas. Como eu estava me sentindo quando eu fiz essa operação? Por exemplo, eu tive um loss muito forte no dia anterior, eu estava com medo de entrar na operação, eu não sentia muita confiança para entrar naquela operação, eu estava operando cansado, eu estava operando de ressaca, havia algum outro fator externo, psicológico, que estava afetando as minhas operações nesse dia? Eu vou te contar o fato mais recente que aconteceu comigo. Eu esperava um movimento forte do mercado há uns dias atrás, na direção que eu estava posicionado. E aí aconteceu um imprevisto pela manhã que fez com que eu chegasse atrasado ao escritório. Logo que eu cheguei, eu corri ligar meu computador, liguei meu computador, abri o software. Quando eu entrei, eu estava mais ou menos com 300% de lucro nas minhas opções. E quando eu fui pendurar a minha ordem, o que aconteceu? Caiu a minha internet. Aí eu comecei uma corrida contra o tempo para tentar preservar o máximo possível o lucro. Porque quando tem volatilidade, as opções elas mudam de preço muito rápido. Então, como eu vi que abriu num lugar bem legal, eu já queria sair de uma parte das minhas posições. Vocês acham que isso me deixou nervoso ou não? É claro que deixa, né, pessoal? Deixa qualquer um nervoso. Deixa a mim até hoje, deixa vocês. Quando mexe no nosso bolso, quando mexe no nosso dinheiro, eu acho que a gente tem toda a razão em ficar nervoso. Quando a gente está perdendo, nada disso acontece. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, que as estatísticas sozinhas, o lado técnico sozinho, ele não é totalmente confiável, porque existe um lado muito forte no trade, que é o lado humano, e a gente não pode simplesmente deixar de considerar. Novamente eu repito para vocês, se a gente usar uma abordagem somente técnica, somente matemática, a gente não vai ter vantagem nenhuma na bolsa em relação a qualquer robô. Qual que é a única vantagem que a gente tem? A única vantagem que a gente tem em relação a um robô de banco é o lado humano, é o feeling, é sentir o mercado, é ver que aquele mercado não é um mercado de venda, é saber que a venda é rápida, que a venda vem rápido, ou sentir que aquele mercado é um mercado comprador, que está caindo, mas é um mercado comprador. Essas são as únicas vantagens que a gente tem. Então não podemos deixar de considerar o lado psicológico. Então, para finalizar, eu vou resumir aqui para vocês. Faça um diário de trade, anote os aspectos técnicos que levaram você a entrar naquela operação, mas não deixe de lado os aspectos psicológicos. E se você avaliar que naquele dia, com determinado aspecto psicológico, mesmo você tendo o aspecto técnico correto, você errou, procure não operar mais sob aquela condição psicológica. Isso vai fazer com que você melhore muito a sua operação no mercado. Os mercados sempre dão novas chances todos os dias. Então não se preocupe em querer fazer todo dia, você sempre vai ter uma nova chance. Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, compartilhe com seus amigos, se ficou alguma dúvida, quer deixar algum comentário, deixe seu comentário ou me procure nas redes sociais que eu te respondo o mais breve possível. Até o próximo então.